25 não é o juízo final. Primeiro, aquele juízo de Mateus 25, ele dar-se-á por ocasião da volta de Jesus com a igreja. O juízo final acontecerá após o reino milenar, após o milênio. Então existe aí mais ou menos 10 séculos que separam um juízo do outro. Segundo, o juízo de Mateus, só existem 2 classes de pessoas que serão julgadas: os bodes e as ovelhas. Em Mateus 20, o julgamento será para todos, individualmente. Terceiro, em Mateus 25, serão julgadas nações, as nações, como nação. Em Apocalipse 20, será julgado cada ser humano individualmente, não importa a nação que ele era, se ele era brasileiro, americano, alemão, holandês, não interessa, será um julgamento individual de cada ser humano. Mateus 25 é um juízo de vivos. Apocalipse 20 é um juízo dos mortos. Então essas e outras discrepâncias colocam Mateus capítulo 25 e Apocalipse 20 em choque. Não combinam um juízo ser o mesmo do outro. Então nós temos aí o juízo da igreja, nós temos o juízo de Mateus 25, que na minha opinião será o julgamento das nações que vieram contra Israel durante o período da grande tribulação. E nós teremos agora capítulo 20 de Apocalipse. 1000 anos terão se passado desde que o governo de Cristo foi estabelecido na terra. Ele governará por 1000 anos, segundo centenas de profecias, inclusive Isaías, Jeremias, Miqueias, Oséias, vários profetas, inclusive o próprio Isaías e o próprio livro de Apocalipse também fala do milênio, que será um período de 1000 anos que Cristo reinará. Após esse período milenar, acontecerá então o juízo final. E como será esse juízo final? Como acontecerá esse fato? Será um momento em que o Senhor Jesus estabelecerá na terra o momento final da redenção, do plano da redenção e da salvação da humanidade. Observem, senhores, que após Mateus, Apocalipse capítulo 20, nós entramos no 21, que é quando estabelece-se aqui o novo céu e a nova terra. Então Apocalipse capítulo 20 é o último ato no plano final da redenção e do castigo de Deus aos ímpios. Nesse momento, todos observarão que um trono, que a Bíblia chama de o grande trono branco, ele descerá sobre a terra e um estará sentado sobre ele. Este um é o próprio Cristo. É aquele que tem os seus olhos penetrantes como tochas de fogo. É aquele que João viu vestido de um manto real e um cinto de ouro em torno dos seus lombos. É aquele que João viu, que a sua voz era como a voz de muitas águas e como a voz de grandes trombetas e cachoeiras. Ele descerá. E Apocalipse diz que quando o trono dele desceu sobre a terra, João disse que viu a terra e o céu fugindo da presença daquele trono. De tão grande, de tão tremendo que era a glória daquele trono, João disse que a terra e o céu desapareceram da presença daquele trono. Então imaginamos que
O julgamento final será no ar. A terra não dará conta da humanidade. A terra não dará conta dos milhares e milhares que estarão de pé diante daquele que estará sentado no trono, julgando cada ser humano que pisou esta terra. Quem comparecerá nesse juízo final para ser julgado? Nesse juízo final estarão todos os feiticeiros, todos aqueles que praticam artes mágicas, todos aqueles que se dão à prática de feitiçaria, de magia, de ocultismo, de adivinhação, de espiritismo e de qualquer prática de arte mágica, estarão naquele dia para ser julgados diante do trono. Todos os mentirosos, aqueles que praticam, aqueles que amam e aqueles que baseiam sua vida em mentiras, estarão lá para serem julgados. Os adúlteros, os efeminados, os prostitutos, os fornicários, os avarentos, os maldizentes, os roubadores, os bêbados, os brigões, os homicidas, parricidas, matricidas, os suicidas, todos estes e mais uma centena estarão lá diante daquele trono para serem julgados segundo as suas obras. João disse que diante daquele trono ele viu quando a pessoa que estava presidindo abriu livros. Livros estarão ali diante daquele trono e serão abertos ali naquele momento. Quais os livros que estarão ali? Bem, a Bíblia não diz claramente quais são os livros que estarão ali. No entanto, nós imaginamos que alguns livros estarão ali. Um deles, na minha opinião, será a própria Bíblia Sagrada. Pois o Senhor Jesus disse que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então, se as suas palavras não hão de passar de geração a geração, supõe-se então que ali estará a Bíblia Sagrada. Estará o Antigo e o Novo Testamento abertos como testemunha contra todos aqueles que estarão ali diante daquele trono para serem julgados. No entanto, outros livros ainda estarão ali. Imaginamos que estará ali, segundo Romanos 2,15, o livro da consciência. Estará ali, segundo Salmos 19, versículo 1,14, o livro da natureza. Estará ali, segundo Romanos 2,12, o livro da lei. O livro do Evangelho. O livro das memórias, segundo Lucas 16:25 e segundo Apocalipse 2:20-12, o livro das obras. E o principal de todos os livros que estarão ali será o livro da vida. Naquele livro está escrito o nome de todo ser humano, de todo aquele que pertence a Deus, estará escrito ali naquele livro. E Apocalipse ainda diz que aqueles que estarão ali diante do trono serão ali julgados, cada um pelas coisas que estão escritas nos livros. Ninguém poderá escapar de ser julgado. Ninguém poderá fugir daquele julgamento. Todos nós, toda pessoa
que está na terra, que por aqui anda e que por aqui transita e por aqui tem a sua vida, estará diante daquele tribunal, comparecerá diante daquele juiz, será chamado à frente, o seu nome será lido e será examinada naquele momento todas as suas obras e principalmente as motivações. Então não adianta tentar se esconder, não adianta tentar fugir, não tem como, não tem para onde correr. Ninguém terá autorização para se levantar da sua cadeira enquanto aquele juiz não chamar à frente um por um para ser examinado segundo tudo o que praticou aqui nesta terra. Ali comparecerá diante daquele julgamento políticos influentes. A Bíblia diz que estarão ali os grandes e os pequenos. Quando a Bíblia fala de grandes e pequenos, ela não está falando em tamanho físico, ela está falando em estatura social, política, econômica, intelectual. Estarão ali os letrados e os iletrados. Estarão ali diante daquele trono os políticos e os moradores de rua. Estarão ali diante daquele trono os cantores e os ouvintes. Todos ali comparecerão. Aquele político grandão que ninguém se atrevia a mexer com ele. Ninguém conseguia tocar nele. Naquele dia do juízo final, ele estará lá e será julgado, examinado e condenado, dependendo das obras, por aquele que estará sentado no trono. Estarão ali diante daquele trono homens como Adolf Hitler, Nero, Napoleão Bonaparte, homens como cientistas famosos, descobridores de teorias, inventores, sociólogos, filósofos ateus, que não acreditavam em Deus, que diziam que Deus é uma piada, Deus é mentira, Deus não existe, que fizeram cruzadas contra Deus. Naquele dia, eles dobrarão os seus joelhos e terão que confessar que Jesus Cristo, que está sentado no trono, é o Senhor, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Todos estarão ali. Eu imagino que naquele momento está ocorrendo aquele julgamento e Jesus vai chamando aquelas pessoas para serem julgadas. E Jesus chama neste momento uma senhora. E Jesus olha para aquela senhora e pergunta para ela: mulher, está registrado aqui no livro que tu tivestes 3 filhos, mas tu só estás me apresentando 2. Aonde está o terceiro? E ela colocará a mão no seu rosto e dirá: Senhor, eu imaginava que tu perguntarias isso. Eu tinha certeza que tu farias essa pergunta para mim. Mas olha, Senhor, tu sabes que nós morávamos no Brasil, uma crise tão grande, o desemprego, o Brasil estava num colapso tão tremendo, as coisas estavam tão difíceis, Senhor. E aí eu combinei com o meu esposo e nós abortamos o terceiro. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, tu não